Aí eu fui falar uma parada assim e meu filho me respondeu, mano. Só que ele tava aqui assim, ó. Daqui meu irmão só fez isso aqui, ó. Bau! Na cara dele assim, ó. Bum! Meus dedos pegaram aqui assim, ó. Meu irmão beijo já ficou assim, ó. Igual o Patolino. Foi desse jeito que o surfista Pedro Scooby contou no BBB 22 que ele deu um tapa na boca do filho dele. O que você achou disso? Assim, do jeito que ele contou essa parada, que foi rindo, debochado, mó orgulhoso, parece que ele, pelo menos, não vê nenhum problema nisso. E você, vê algum problema nisso? Falar de família é um negócio muito complicado. Muita gente defende que ninguém pode dar pitaco em briga de marido e mulher, por exemplo. Agora, vai você criticar um pai pelo jeito como ele educa o filho dele? Mano, você vai tomar no mínimo uma patada. Mas não tem jeito, a gente precisa tocar nesses assuntos. Quando esse tema de violência contra os filhos vem à tona, a frase mais padrão que a gente escuta é: ah, porque eu apanhei do meu pai e tô ótimo hoje. Beleza, vamos refletir sobre essa frase um pouquinho. Primeiro, será que você tá ótimo mesmo? Será que sua saúde mental tá impecável? Será que você não tem um mínimo traumazinho de infância? Deixa eu te contar uma coisa. Não tem como você saber com 100% de certeza que você não tem nenhum problema psicológico que vem da sua infância. Às vezes, algum fator ali na sua personalidade, uma timidez maior, uma dificuldade de confiar nas pessoas, uma paranoia, ou então algum vício que você desenvolveu, tudo isso pode ser fruto de algum trauma, de alguma experiência que você teve na infância. Talvez, se você fizer uma análise, uma terapia, você vai descobrir alguns desses traumas. Mas talvez nem isso seja o suficiente para você descobrir todos os seus traumas de infância. Então, falar que apanhou na infância e que isso não te afetou em nada é simplesmente estúpido, porque não tem como você saber se afetou ou não, entendeu? E em segundo lugar, se você apanhou na infância e realmente não carregou nenhum trauma para a vida adulta, parabéns! Só não seja ingênuo de achar que isso é uma regra geral. O mundo é muito mais complexo do que aquilo que está ao alcance do seu olho. E a verdade é que nenhum psicólogo, pesquisador que eu já vi que estuda esse assunto concorda que é ok bater em criança. Então não tem outro jeito melhor de dizer isso. Mas você tá errado. São muitas as pesquisas científicas sérias, publicadas em revistas científicas, que concordam que a violência parental, a violência dos pais, é muito problemática para a criança. Em 1999, 3 pesquisadores publicaram um artigo na revista científica Ciência e Saúde Coletiva. O artigo chama Consequências da Violência Familiar na Saúde da Criança e do Adolescente. Nesse estudo, eles juntaram uma série de resultados de pesquisas científicas que mostravam as consequências mais comuns da violência familiar para a criança. Aí primeiro eles começam lá falando das consequências físicas. Gente, não é raro o pai bater na criança e deixar ela com luxações, com fratura, com hematomas, com escoriações, corte pelo corpo. Esse tipo de coisa acontece. E tem caso ainda que os pais perdem total a noção e a criança chega a ter traumatismo craniano, às vezes até rompimento de órgãos. Ah, Lucas, mas isso não existe. Isso é muito raro. Não, isso existe sim. E existe muito mais do que você imagina. E quanto mais a gente aceita essa normalização da violência contra a criança, mais isso continua acontecendo. Primeiro porque a violência é uma coisa que escala. Para quem está acostumado a bater no filho, bater um pouco mais forte do que da vez anterior não é um grande problema. E além disso, gente, o adulto não tem noção da sua força em comparação com a fragilidade da criança. Então não é muito difícil um adulto causar uma lesão grave numa criança. Isso pode acontecer mesmo sem ele perceber. Mas, gente, o problema vai muito além da questão física. Muitas pesquisas apontam também as consequências emocionais da violência parental. Tem muita doença que é psicossomática, ou seja, são problemas emocionais intensos que se somatizam, que provocam sintomas físicos, tipo dor, falta de ar, taquicardia, problemas gástricos, intestinais. Todos esses problemas podem decorrer, por exemplo, de um estresse emocional. E claro, a gente ainda tem que falar também dos problemas psicológicos que podem decorrer de uma violência, tipo ansiedade, depressão, dificuldade de relacionamento, mudança de humor,
agressividade, timidez, isolamento social, distúrbio de sono, distúrbio de apetite e até baixa performance intelectual. Então, consegue perceber a profundidade do problema? Tem várias pesquisas que já identificaram que a violência familiar contra crianças pode desencadear todas essas coisas. E a sua experiência pessoal com a violência na família e a de pessoas que você conhece não são evidências fortes o suficiente para dizer que não acontece nada. Tem um estudo que é feito lá nos Estados Unidos há vários anos que chama Experiências Adversas na Infância. É provavelmente o estudo mais extenso dessa área, porque eles vêm avaliando a saúde de dezenas de milhares de adultos. E esse estudo mostra que existe uma relação muito forte entre as experiências emocionais quando criança e a saúde emocional e física do adulto. E eles falam que o fato das pessoas carregarem traumas de infância até a idade adulta é uma prova de que o tempo por si só não é o suficiente para curar essas experiências traumáticas. Tem um médico e pesquisador chamado Vincent Felici, da Universidade da Califórnia, que fala que experiências adversas na infância são tão comuns quanto destrutivas. Essas experiências, gente, afetam muito a saúde e o bem-estar das pessoas. Uma experiência traumática na infância pode, por exemplo, te deixar mais predisposto a se viciar em cigarro, a desenvolver algumas doenças, a se tornar depressivo, dependente químico e até a buscar o suicídio, segundo essas pesquisas. Agora, é óbvio, né, gente? Esses efeitos negativos dependem de vários fatores. Igual eu tava falando lá do Pedro Scooby. Não é por causa desse tapa que ele deu no filho que o menino vai ter todas essas consequências, ou mesmo algumas dessas consequências. Tem alguns fatores que vão afetar o tamanho desse trauma ou dos problemas que vão decorrer de uma violência. Por exemplo, a intensidade da violência, durante quanto tempo a criança sofre essa violência, o tipo de violência, que pode ser física, mas também pode ser verbal ou de outro tipo. O desenvolvimento psicológico da criança também afeta muito. A capacidade intelectual, a capacidade de resiliência da criança, a maturidade, o vínculo afetivo entre o agressor e a vítima, entre vários outros fatores. Então, mais uma vez, se você sofreu violência na infância e tá tudo bem com você hoje, pode ser que você teve também uma boa estrutura psicológica para lidar com isso, mas infelizmente esse não é o caso de todas as crianças. Beleza, agora vamos falar em termos legais. Lá na Constituição Federal de 88 está escrito: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. Então veja, é um dever da família, da sociedade e do Estado garantir todas essas coisas. E tem mais, em 2014 o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, passou a ter uma lei que a mídia apelidou de Lei da Palmada, mas que recebeu o nome, na verdade, de Lei Menino Bernardo, em homenagem ao menino Bernardo, de 11 anos, que foi morto pela madrasta em 2014. O que diz essa lei? A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, incluindo os pais. Certo, e o que essa lei considera como castigo físico e como tratamento cruel? Bom, castigo físico é uma ação disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física que resulte em sofrimento físico ou lesão. Agora, tratamento cruel é um tratamento em relação à criança ou ao adolescente que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Ou seja, a lei está dizendo, galera, crianças e adolescentes têm o direito de não serem submetidas a sofrimento físico, a lesões, a humilhações, a ridicularizações, a ameaças graves.
Agora, você vai me dizer que isso é um direito muito exagerado? Quando essa lei foi sancionada pela Dilma, a galera fez um escarcéu. Ah, agora eu não posso nem dar uma palmadinha no meu filho, que eu vou ser preso. O filho que eu educo, que eu pus no mundo, e eu não tenho mais o direito de educar ele da forma que eu acho melhor? Veja bem, o fato de você ser o responsável legal por um ser humano não te torna dono dele e nem te dá o direito de agredi-lo. Ah, mas eu vou poder ser preso por dar uma palmada no meu filho? É claro que não. Ninguém vai ser preso por isso, nem multado por isso. Essa lei da palmada prevê consequências de caráter educativo para os pais. E que, obviamente, elas são definidas dependendo da gravidade do caso. E ainda prevê também tratamento psicológico ou psiquiátrico para a criança. Essa lei tem um impacto grande nos casos que são mais graves, mais absurdos. Ela não vai prender você por dar uma palmada no seu filho, nem o Pedro Scooby por falar em rede nacional que deu um tapa na boca do filho dele. Agora, como que a gente fiscaliza isso, já que o Estado não está dentro do lar? Eu conversei com a assistente social Maria José de Souza Coelho, que é referência técnica de prevenção de violências da Prefeitura de Betim. E ela me contou que é possível prevenir essa violência dentro da família, estimulando os indivíduos e as famílias a refletirem sobre situações violentas que os atingem direta e indiretamente. Porque, claro, gente, a criança não sabe nem que ela tem o direito de não ser violentada. Então, é um indivíduo que nunca vai se defender de uma agressão dentro da família. Quer coisa mais covarde do que essa? É claro que é muito mais difícil identificar sinais de violência contra a criança quando não tem evidências físicas, tipo lesões, hematomas, porque realmente a criança não vai conseguir falar o que está acontecendo com ela muitas vezes. Até porque muitas vezes ela vai achar que a culpa é dela, porque ela fez alguma coisa errada e ela está apanhando por causa disso. Então, é papel de toda e qualquer pessoa se atentar a sinais de violência ou mesmo de negligência e denunciar ao famoso conselho tutelar. Você pode tentar identificar alguns dos sinais mais comuns, tipo mudança drástica no comportamento da criança, depressão, baixa autoestima, perda de confiança nas pessoas, alteração no sono, na alimentação. Tudo isso pode ser sinal de algum tipo de violência. E, gente, eu tô falando disso e eu peguei carona na fala do Pedro Scooby, do BBB. Embora a gente não conheça o caso, talvez tenha sido uma situação isolada, eu não tô julgando ele, mas esse tema não está superado. Em 2018, o Bolsonaro tentou revogar essa lei. A ministra Damares falou que os filhos pertencem aos pais. Olha que merda sem tamanho essa mulher fala. É dentro de casa que as crianças mais sofrem violência física, violência sexual. E a ministra de Direitos Humanos vem me dizer que os pais são donos dos seus filhos e que o Estado não pode interferir na família? Mas é claro que pode e deve, com a única e exclusiva finalidade de proteger a criança e assegurar todos os direitos previstos na Constituição, que não são nenhum absurdo, são direitos básicos, direitos humanos. Gente, se não é legal agredir um cachorro, agredir um idoso, agredir uma pessoa qualquer na rua, por que é ok a gente agredir uma criança, entende? Mesmo para fins educativos, não faz sentido. As consequências existem, como eu falei, elas estão mais do que documentadas, já são mais do que conhecidas e existem muitas outras maneiras de educar que não seja pelas vias da agressão, né? Mas enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui, porque esse vídeo já tá muito longo, eu já me exaltei demais. Eu sigo gravando no carro porque eu não tô tendo condições de preparar o lugar lá em casa pra gravar por questões de tempo, então eu tô gravando aqui mesmo, só pra pelo menos não ficar sem vídeo. E se você gostou desse vídeo de hoje, chama mais gente pra assistir também, deixa sua gorjeta virtual se inscrevendo no canal Ciência Nerd, é só clicar embaixo do vídeo. Bom, um beijo no seu coração e até a próxima.